Então, agora nós vamos resolver exercício sobre calor sensível. Na aula passada, nós falamos de calor específico, que é uma constante dentro, que depende do material, e essa constante está dentro da fórmula do calor sensível. Hoje é calor. Olha, o calor sensível é aquela energia que é transferida do corpo quente para o corpo frio e ela provoca variação na temperatura do corpo, faz o corpo esquentar. Então vamos lá. A fórmula é essa daqui, onde Q vai representar o calor sensível. Ele é dado, então isso é o calor sensível, ele vai ser medido em calorias. O símbolo para calorias é cal, escrito assim, com letra minúscula. M é a massa. Como a gente trabalha com essa fórmula fora do Sistema Internacional de Unidade, é sem ser o Sistema Internacional, então é em gramas. A massa vai ser em gramas, certo? O calor específico, esse pequenininho, é aquele calor específico dos materiais. Vocês viram que a água vale 1, tem tabela, o alumínio vale 0,21, o ferro vale 0,11, caloria, grama, grau Celsius. Calor específico, deixa eu colocar aqui, ó, caloria, não esquece da unidade, grama, grau Celsius. E a gente também tem a variação ΔT, ele representa a variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. Também não é dentro do Sistema Internacional. Então, essa variação de temperatura vai ser em graus Celsius. Se fosse no Sistema Internacional, esse calor teria que ser em joule. Dentro do Sistema Internacional, a massa teria que ser em quilogramas. O calor específico teria que ser joule, quilograma, Kelvin. E a temperatura em Kelvin, certo? Mas o usual é usar essas unidades que estão aqui. E agora vamos lá. Nesse probleminha aqui, outra coisa que eu queria lembrar, eu falei em água e aqui a gente tem um volume. Só que a água ela é uma substância que, como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou a gente também costuma dizer 1 grama por ml, quer dizer que cada grama de água equivale a 1 ml. Então, como nessa fórmula nós vamos precisar da massa, eu posso dizer que 200 ml de água vai corresponder a uma massa de 200 gramas, certo? Bom, o calor específico da água é 1, que é o Czinho da água, né? O calor específico da água é 1 caloria, grama, grau Celsius. O que mais? A variação de temperatura, a gente já sabe lá, temperatura final menos inicial. A variação de temperatura nesse caso aqui, então, vai ser 40 menos 20. A variação de temperatura é 20 graus Celsius. Então, agora a gente já tem todos os dados para a gente achar essa quantidade MC ΔT, a quantidade de calor vai ser a massa 200, o calor específico 1 e a variação de temperatura 20. Então, a quantidade de calor para aquecer essa quantidade de água, o copo de água, né, em 20 graus Celsius, para ele aquecer um pouquinho, vai ser de 4.000 calorias. Não esqueçam de colocar a unidade nas respostas depois, tá?
Vamos para frente, probleminha número 2 agora. No probleminha número 2, pensa no botijão de gás doméstico. É o botijão de gás que tem na casa de cada um de nós. Ele, gente, tem 13 quilogramas de gás. Ele pesa muito mais, mas gás, ele tem 13 quilogramas de gás. Ele é chamado gás liquefeito de petróleo, porque sob pressão dentro do botijão, ele é encontrado no estado líquido. Por isso que a gente fala liquefeito. Se você chacoalhar o botijão, parece que ele tem água dentro, mas é porque é muito gás, então a pressão aproxima as moléculas, fazem elas passarem para o estado líquido, e quando você libera a válvula, liga o gás, ele volta para o estado gasoso, vai escapando as moléculas. Olha, esse gás, ele tem 11.100 quilocalorias para cada quilograma desse gás. Como são 13 quilos de gás, então vamos lá, ó. 13 quilos de gás vezes 11.100 quilocalorias para cada quilo. Essa quantidade de energia aqui é para cada quilograma. Se são 13 quilogramas, é só multiplicar, né? Multiplicou, quantas calorias a gente tem, então, dentro do botijão? Multiplicando esse valor, vai dar 144.300 quilocalorias, tá? Ó, 144.300 quilocalorias. Acontece que o quilo, gente, quilo quer dizer 1000 vezes. Então, nós temos 144.300 e no lugar desse K, eu vou colocar 3 zeros. Calorias, então, certo? K, quilo, quer dizer 1000 vezes. Bom, então eu já tenho esse valor em calorias. E aí tem mais uma pergunta, né? Quantos litros de água podem ser aquecidos? Esses litros de água, gente, vão corresponder a uma certa massa, tá? Massa. Então, vai ficar assim, olha, Q é igual MC delta T, peraí só um minutinho, voltando lá, ó, essa quantidade de calor aqui, ó, ela é essa quantidade aqui que eu tô contornando, olha, são 144 milhões, né, e 300 mil calorias. Eu quero saber a massa, o calor específico da água. Não foi dado aqui, mas é sempre 1. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura, vamos fazer direto, ó, 20 para 100 é 80. Então, a massa, basta dividir 144.300.000 dividido por 80. Separando aqui, ó, a massa, então, vai ser igual, dividiu esse valor aí, vai dar 180, peraí, 3.750 gramas, peraí só um minutinho, vamos ler esse número aqui agora, né? 1.803.750 gramas, mas eu quero em litros de água. Quantos litros de água? Então, eu tenho que passar, isso daqui, eu já falei que a água, eu posso ter isso daí em gramas, mas cada grama de água equivale a 1 ml, então eu tenho isso daí de ml. E aí, se eu quiser passar para litros, ml para litros, basta fazer o quê? Dividir por 1000, né? Então, se eu dividir por 1000, eu vou pegar uma vírgula imaginária aqui, ó,
e deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda, para diminuir o número. Eu estou dividindo por número. Então, essa massa, ela seria... Peraí, desculpa. Eu vou tirar... Deixa eu apagar isso aqui, fica mais fácil assim, anda mais rápido. Eu vou ter 1.803, aí a vírgula vem para cá, desculpa, a vírgula veio para cá, ó, para esse lugar, né? 75 quilogramas ou o quê? Litros. Porque o quilograma de água equivale ao litro de água, assim como o grama equivale ao ml, tá certo? Aí vamos lá para o outro slide, outro probleminha. Esse probleminha número 3, gente, se eu fornecer 100 calorias de calor a um copo de água, então eu já tenho, olha, essas 100 calorias já é o quê? 200 ml de água, eu já expliquei agora mesmo que é a mesma coisa que 200 gramas, equivale a uma certa massa. Eu estou perguntando qual a variação de temperatura que essa água vai sofrer. O calor específico da água é sempre 1, certo? Da água doce, né? Então, nós temos o seguinte, ó. São 100 calorias, a massa são 200 gramas, o calor específico é 1, e eu quero saber qual é a variação de temperatura. Então, eu tenho 100, que é igual a 200. 200 vezes 1, 200, né? Delta T. Esse número tá multiplicando delta T, ele vai passar dividindo. Então, fica assim, ó, delta T é 100 dividido por 200, viu, gente? O número que tá multiplicando delta T vai passar dividindo. Então, delta T vai ser igual a 100 dividido por 200, dá meio grau Celsius. Essa é a resposta desse terceiro probleminha. E tem mais um. O quarto probleminha. Esse problema, quantas calorias eu devo fornecer a uma panela de alumínio? Aqui eu já tenho a massa da panela de alumínio. Eu quero saber quantas calorias, então quero saber o quê? E a variação de temperatura, o delta T, é de 25 para 80, fez a subtração aí, a variação de temperatura é 55 graus Celsius, né? 80 menos 25, tá certo? E o calor específico do alumínio é esse valor que vocês já viram na aula anterior. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de calor? A massa é 500, calor específico do alumínio 0,21, variação de temperatura 55, que vai ser igual, multiplicou esses três valores, dá 5.775 calorias, certo? Se eu quisesse expressar esse valor em quilocalorias, não é necessário, já está pronto o problema. Eu estou explicando mais isso. Para expressar em quilocalorias, a gente teria que dividir por 1.000, o que daria 5,775 quilocalorias. Eu estou dizendo isso porque a gente usa muito quilocalorias e poderia ser uma questão com alternativas em que você teria que registrar o valor em quilocalorias, certo? Mas nessa fórmula sempre vai ser em calorias, porque, olha, por conta do calor específico, tá? É isso aí. Agora vocês é que vão fazer alguns exercícios, tá?